Bom dia, amigos. Mais um domingo, mais uma semana se passou e a gente corre durante a semana. E eu estava aqui lembrando, né, hoje de manhã, como a gente corre e quase não tem tempo de ter um momento devocional, de estar separando aquele tempo para estar lendo a Bíblia e orando e meditando na palavra de Deus. Às vezes passa a semana, como essa semana passou, tão correndo que eu não tive nem tempo de nada. Então eu falei, por isso que no domingo é um dia especial, onde a gente para essa 1h30 para estar aqui meditando, orando, lendo a palavra de Deus. Mas eu peço a Deus que eu tenha mais tempo para estar tendo esse momento devocional. Eu sou muito desregulada com relação a programar o tempo para estar fazendo as coisas. Por isso, eu tenho que me policiar nesse aspecto. Então, nós temos que criar um tempo, nos programar. Não, eu vou ter um tempo para estar lendo a Bíblia, estar orando, porque isso traz um crescimento espiritual para nós. Aí eu estava pensando isso e eu lembrei de uma música que a gente cantava na igreja quando eu tinha uns 20 e poucos anos, e eu procurei na internet e encontrei. Então eu vou pôr aqui para a gente meditar nas palavras dessa música do Padre Zezinho. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, Quase ninguém tem tempo. O trigo já se perdeu, cresceu, ninguém colheu, e o mundo passando fome de Deus. A decisão é tua. A decisão é tua. Amém? Eu ia cantar, aí o Michel falou, não, tá horrível. Então eu pus
a música no outro celular para a gente estar ouvindo. E eu achava, desde que eu era jovem, eu achava muito linda essa música. E essa é uma realidade, muito mais agora do que antes, né? Quase ninguém tem tempo. Então, vamos pedir a Deus que nós possamos conseguir encontrar um tempo para estarmos mais próximos de Deus. Então, eu vou estar lendo em Lucas, capítulo 14, Lucas 14, a partir do versículo 15, a parábola da grande ceia, tendo a ver também com essa música. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então, essa é uma parábola que Jesus contou, se referindo aos fariseus, que eram os religiosos da época e que se achavam dignos do reino de Deus. E muitos de nós hoje também achamos que somos tão importantes e rejeitamos o chamado de Deus. Ah, lê a Bíblia. Ah, não, eu prefiro entrar na internet, já pego uma mensagem pronta, não vou ficar perdendo tempo de ler a Bíblia. Então, precisamos tomar cuidado de não sermos como aqueles que rejeitaram o convite para a ceia de Deus, que Deus preparou para nós, a ceia no reino dos céus. Hoje nós estamos sendo convidados e que nós não recusemos esse convite de Jesus. Vinde para a ceia das bodas do Cordeiro. Vamos orar nesse momento e depois eu vou estar passando a palavra para o estudo bíblico do Michel. Se você tem algum pedido de oração, alguma necessidade, esteja entregando agora e Deus estará ouvindo a sua oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela semana que passou, apesar de toda a correria. Eu sei que o Senhor cuidou de nós, o Senhor nos protegeu, o Senhor nos livrou de todo mal. Mas nós queremos pedir, Senhor, que nós possamos ter mais tempo para estar em comunhão com o Senhor, orando, meditando na Tua palavra, para podermos crescer espiritualmente.
Ó Deus, obrigada por tudo, pela nossa família, pelos filhos, netos, todos os nossos queridos, onde quer que eles se encontrem, que eles sejam agraciados pela tua bênção, pela tua misericórdia, pelo teu perdão. Alcança também aqueles que estão enfermos, para que a tua cura possa também estar sobre a vida deles, Pai. E aqueles que estão passando por tribulações, por problemas financeiros, que o Senhor esteja socorrendo e que os teus filhos também possam estar socorrendo aqueles que necessitam. Ó Deus, ajuda-nos a sermos verdadeiros cidadãos do reino dos céus aqui na terra. Fica conosco, Senhor, neste domingo, durante toda a semana. Abre o nosso coração, abre o nosso entendimento para participarmos agora do estudo bíblico que o Senhor falará conosco através do teu servo. Usa o teu servo, Espírito Santo, fala através dele e através de nós, Senhor, que possamos ser cheios do teu Espírito Santo, da tua palavra, da tua sabedoria e da tua misericórdia. Fica conosco, Senhor. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos. Um bom domingo a todos. Que a graça e a paz de Cristo seja com todos os irmãos e irmãs. Domingo passado, nós falamos a respeito do ser igreja. O que Jesus adverte para nós como igreja, para nós sermos? Então, ele explica lá tudo que nós temos que ser, falamos isso a respeito. E é claro que, sendo igreja, mesmo assim, nós passamos por sofrimentos. E eu gostaria que os irmãos abrissem uma passagem em Romanos, capítulo 8, em que Paulo escreve a respeito de nós, agora salvos em Cristo Jesus, e ele vai falar alguma coisa para nós nesse sentido. Por que o homem sofre? Porque há um sofrimento na humanidade. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 16, diz assim: o próprio Espírito, o Espírito Santo, aquele Espírito de Cristo que agora está em nós, testifica com o nosso espírito, o nosso contexto do espírito do nosso homem interior, que somos filhos de Deus. Então, Deus fala com o nosso espírito, isso testifica que somos filhos. Aí ele diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofrermos, para que também com ele sejamos glorificados. Veja, se com ele sofrermos. Aqui nós já podemos parar e dar um ponto e fazer a seguinte reflexão. Nós podemos sofrer com Cristo e sofrer sem Cristo. Então, todo ser humano vai sofrer. Ou praticando o bem com Cristo, ou praticando o mal sem Cristo. Porque todos nós comemos de uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E não conseguimos mais fazer exclusivamente o bem. E aí ele diz assim: porque para mim tenho por certo, Paulo dizendo, que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a se revelar em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito Santo, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo.
porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê, porque a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então hoje eu queria trabalhar um pouquinho sobre o sofrimento humano. Primeira pergunta que vem é a seguinte: da onde provém o sofrimento? Então nós temos que voltar ao princípio da criação. Deus não é o Criador e nem causa de sofrimento algum. Tem uns que até pensam nisso, mas não é. Deus sendo onisciente, onipresente, onipotente, absoluto em si mesmo, perfeito, santo, justo, espírito puro, não sendo criado, mas criador de todas as coisas, rei, senhor, dono de tudo e de todos, ele percebeu, muito antes da criação, da necessidade de se entregar numa forma humana para revelar ele à humanidade. Por isso que o sangue de Cristo já era conhecido antes da fundação do mundo. Antes dele falar haja luz, ele já sabia que haveria necessidade de dizer haja a cruz. Haja alguém que faça com que esse sofrimento que vai aparecer no contexto da criação possa realmente ser sarado, curado, restaurado para que o homem volte à comunhão com Deus. Ele já sabia que o homem ia cair, que o mal, o maligno, um anjo chamado Lúcifer cairia. Então a gente percebe que na hora que Deus estava criando o universo, lá no Gênesis, capítulo 1, você vai perceber que o primeiro dia e o segundo dia não diz que Deus viu que o dia tinha uma condição de bom. E por que ele não viu que tinha uma condição de bom? Porque nesses 2 primeiros dias da criação, quando ele disse haja luz e começou o processo da criação, ele precisou fazer uma separação. Separação, ele tem um sentido de perda, de algo que não pode conviver mais em comunhão, de perda. Então ele sabia que todo contexto que fosse criado e toda a criação tem um sentido de perda. E também tem um sentido de separação. Separação tem um sentido também de morte, porque uma pessoa quando morre é uma perda. Quando você perde a saúde, a doença é perda. E isso gera o quê? Sofrimento. Então, o sofrimento está relacionado com separação e está também relacionado com perdas. Então, a gente percebe que esses 2 primeiros dias ele não fala nada, porque houve separação, primeiramente, da luz das trevas e depois a separação das águas para cima e as águas de baixo para o processo da criação. E ele não diz que esse dia, o primeiro e o segundo, era bom. E todos os demais dias, você vai perceber que ele diz que era bom. E tudo que Deus fez era bom e muito bom, mas ele não fala perfeito na criação, porque ele é perfeito. Perfeito significa esse prefixo per, que nós já falamos, é aquele que está completo em si, é absoluto. Não depende de nada, não depende de ninguém, e ele é que comanda todas as coisas. Porque ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele não é criado e nem é criatura, ele é o Criador. Por isso que ele avisa o homem a respeito, quando plantou o jardim, que teria uma árvore correspondente, que tinha frutos do bem e do mal. Ele falou, dessa você não come. Porque ele nos fez para vivermos em comunhão com ele. E ele disse, no dia que você comer, desobedecendo a esse mandato que eu estou te dando, você morrerá, certamente morrerá. O que é esse morrer? Será separado. Você não vai ter mais comunhão comigo. E não tendo comunhão comigo, você vai estar afastado do contexto da própria vida, porque eu sou a essência da vida. Então ele mostrou para nós, por ele ser esse amor
ágape, desinteressado, ele está sempre avisando o homem quais os cuidados que ele tem que ter para não ter nem perdas e nem separação. Isto é, para ele não entrar por um processo de sofrimento. Mas mesmo estando com Deus, porque nós amamos e aprendemos a amar como Deus ama desinteressadamente, Paulo nos ensina que o amor, ágape, ele tudo sofre. Então, você sofre, mas de uma forma digna, porque o sofrimento que você passa tem sentido, esse sofrimento. Não é um sofrimento por você estar fora da comunhão com Deus, que é um sofrimento de dor, que é apenas muitas vezes de utilidade, mas não de dignidade. Nós temos que diferenciar isso para entender o sentido do sofrimento. Todos vamos sofrer, todos. Ou fazendo o bem para a glória de Deus, ou rejeitando, não querendo fazer a glória de Deus, a gente vai sofrer do mesmo jeito e vamos glorificar a Deus com a nossa vida de qualquer maneira. Então, ou nós o fazemos em obediência, ou nós o fazemos por obrigação. Mas no fundo, todos passam por um processo de perdas, separação, sofrimento. E é claro que aquele que está com Deus vai se tornar mais que vencedores. É o que nós vimos a respeito do ser igreja. O Espírito Santo diz às igrejas e ele faz as promessas das bênçãos daquele que vence, que é um vencedor. Mas que não é um vitorioso que não derrota ninguém, mas vence a si mesmo a cada dia e cresce. Então quer dizer para os irmãos que o sofrimento humano ele tem 3 causas básicas. A primeira causa que nós temos é um contexto de uma corrupção que aconteceu no homem. Aquele homem que Deus havia formado, primeiramente, a sua imagem e semelhança, e a sua mulher, para que existisse como uma família, a família adâmica, isto é, dos homens na terra. Com a queda dele, isso passou para todos os homens o contexto do sofrimento que Paulo fala. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. O homem era para governar, dominar, crescer, multiplicar, cultivar, dominar a terra e tudo criado aqui, porque ele era a coroa da criação. E o homem não fez isso. O mal veio e fez com que ele trabalhasse um mundo paralelo e ofuscasse aquilo que Deus havia proposto desde o princípio, que já estava formado, o reino de Deus, que agora em Cristo Jesus está restabelecendo. Então essa razão de Deus avisar o homem que foi criado à sua imagem e semelhança, para ele não perder, não se separar da comunhão com ele, senão ele sofreria. No caso aqui, especificamente, fala a morte, porque o pecado entraria e haveria uma corrupção da parte interior desse homem. Então esse é o primeiro ponto que faz com que o homem sofra, porque ele vai começar a sofrer, porque ele vai perder a comunhão com Deus, espiritualmente ele não fala com Deus, a alma não fala com Deus, ela começa a agir em favor do corpo carne e, consequentemente, a alma e a carne, sem a presença da orientação de Deus, faz com que o homem viva uma vida afastado da comunhão com Deus e, consequentemente, morto espiritualmente. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que esse homem, alterado no seu interior, no seu espírito morto e a sua alma perturbada, com medo, com rancor, com raiva, com ira, com tudo mais que vem como decorrência do afastamento da vida, ele começa agora a tentar fazer uma vida independente de Deus. E aí acontece o segundo ponto. Ele cria uma corrupção na relação humana. Então, o primeiro fato que aconteceu quando Adão e Eva pecaram, comeram daquilo que estava proibido, a primeira coisa que acontece é exatamente isso. E Deus não afastou deles. Deus veio e não os criticou, não os julgou. Apenas perguntou para dar uma consciência. Ele disse: Adão, aonde estás? Onde você está? Você estava em comunhão comigo? Onde você está agora? Sem a comunhão comigo. A segunda pergunta que Deus faz para ele é: quem te disse para você viver desse jeito? Quem te falou que não era para viver do jeito que eu falei para você viver?
Quem te levou a desobedecer o que eu disse para você não desobedecer? Porque eu sei todas as coisas, desde o princípio até o fim. Então, quem disse isso para você? Então, ele conversando com o homem, ele acaba dizendo no final quais são as consequências disso. Mas ele não julgou, não condenou nada. Quem fez tudo isso foi o próprio homem, se condenando, se julgando e principalmente se afastando de Deus. Deus nunca se afastou. Deus está sempre procurando o homem para reconciliar o homem consigo. Por isso que Deus, cheio de amor, ele sempre avisa o homem. Então, a consequência disso é porque o homem se afastou de Deus e aconteceu esses fatos. E o próprio sofrimento foi afetando toda a natureza, como nós vimos. Porque ele diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Porque nós estamos afastados e agora Deus restabelece o item 1, trazendo Jesus Cristo para nós restabelecermos a imagem e semelhança que foi perdida. E deixarmos o velho homem adâmico para fazer uma nova vida em comunhão com Deus por meio de Cristo Jesus. Segundo ponto, ele vai também criar uma condição de relacionamento que foi entre os homens, agora ele vai restabelecer a comunhão entre os homens. E para isso a gente vai ter um terceiro ponto. Então, uma é um contexto interno no ser. Segundo, essa alteração interior do ser, de espírito e alma, morto e alterado a psique dele, faz com que perca a comunhão com o próximo. Adão e Eva já não mais se entendiam. Adão já não chamava ela da minha esposa, mas chamava ela de Eva, a mãe de todos os seres humanos, porque perdeu a relação. Fizeram roupas separadamente para si. Não tinham mais comunhão, tinham apenas relacionamentos. Então Deus vai restabelecendo. Mas tem um terceiro elemento que a Bíblia nos ensina também. Que o príncipe desse mundo instituiu um comércio, precisa de um sistema econômico financeiro. É o terceiro elemento que leva o ser humano a ter um sofrimento. Porque ele não ouvindo Deus, ele passa agora a servir um outro Deus que é ele mesmo. Voltamos, caiu novamente, vamos retornar. Então ele diz que agora ele não mais está junto com o Senhor, servindo ao Senhor. Não é para o Senhor, mas ao Senhor, juntamente com Ele, interdependente com Ele. Então ele deixa claro que agora o homem começa a servir ao Deus deste mundo, Mamon, as riquezas que estão presentes nesse mundo. E ele agora não quer mais servir, ele quer ser servido em troca de um benefício monetário, econômico, que é o sistema econômico-financeiro que o homem se apresenta. E o testemunho de Jesus, ele vem exatamente mexer nesses três pontos. Quanto ao primeiro ponto, Jesus vem restabelecer a corrupção que aconteceu no homem interior. Então ele vem ressuscitar o espírito do homem que estava morto e restabelecer a sua psique, a sua alma, para ele voltar a pensar, sentir e agir como Cristo faz, para que a gente assim, sendo agora, não mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, em você, em nós, a gente possa expressar a vontade de Deus e o propósito de Deus, direção e sentido que nós já falamos como igreja. Então, precisava de um salvador para a humanidade, para restaurar esse homem interior. E ele usa o povo de Israel e desse povo vem o Salvador, Jesus, o Cristo de Deus, o Filho de Deus, através de Maria, que traz com que esse homem agora, um judeu, revelado que viria da mulher, restabelece e restaura e regenera a condição humana para que ele volte a ter comunhão com Deus e ser o embaixador desse reino a partir de agora para frente. E ele diz assim, que todos os profetas do Antigo Testamento, os Salmos, também os contextos revelados de Moisés, desde o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que são o contexto do Pentateuco, ele estava falando a respeito de Jesus.
tudo isso profetiza uma única coisa a respeito de Cristo. O Antigo Testamento fala de Cristo, então a Bíblia ela é cristocêntrica. Da necessidade da vinda de um Salvador, porque o homem por si só não consegue se salvar, se regenerar, porque o coração dele foi totalmente alterado pela condição do pecado. Então Jesus vem para mudar essa característica. A segunda característica, nós falamos que é a relação nossa para com o próximo. Como que eu posso falar que eu amo a Deus se eu tenho o meu próximo diante de mim e não consigo enxergar nele a essência de uma criação em que nós temos um ponto comum? Então ele também vem fazer o que agora, no segundo item, que é a corrupção externa nossa, da relação com o nosso próximo. E a gente vai perceber que os profetas vão falando a respeito de tudo isso, quer do Salvador, para o primeiro item, como Salvador para nós, quer também a respeito de como os homens foram vivendo e buscando seus interesses, hierarquia, poder, não mais para servir com autoridade, mas ser servido e usando do poder. Miqueias, capítulo 3, os versículos de 1 a 12, diz o seguinte, que os cabeças, quando ele está falando cabeças lá, ele está falando de chefe, os governadores, e ele estava se referindo ao povo de Israel como se fosse o contexto, quer de Judá, quer de Israel. Reino do Norte, Reino do Sul, e ele fala o seguinte, os quais pertence o juízo, eles sabiam do que eles tinham que fazer. O que é juízo? Juízo daquilo que, se eles não fizerem, eles vão entrar por ele. Porque eles aborrecem o bem e amam o mal. Isso já tinha. Os cabeças lá de Israel e de Judá estavam vivendo dessa maneira. Então, diz lá em Miqueias 3, que os falsos profetas fazem errar o povo, porque eles clamam paz quando todo mundo está com a barriga cheia. Mas quando as pessoas não dão para eles comerem o que eles querem, então os profetas apregou uma guerra santa. Isso não mudou muito no ser humano. Quer com Israel como a igreja, continua do mesmo modo. Os videntes se envergonharão, diz. E também os adivinhadores se confundirão, porque Deus não vai dar resposta alguma através deles. E Miqueias, cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio do juízo, veja, do entendimento, que o príncipe desse mundo seria julgado, e em Cristo Jesus ele já está julgado, mas ainda não foi condenado e o será na vinda de Jesus, diz que ele, com força, declara não só para Jacó a sua transgressão, mas também para Israel, Reino do Norte, o seu pecado. Ele afirma que os seus cabeças, Miqueias, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Não, esse versículo. Todos eles, vai do versículo 5 para frente agora. Afirma que os seus cabeças, os chefes, os governantes, como hoje também, eles proferem sentenças a troco de suborno. Então fazem leis, tudo nisso com seus interesses, para si, para subornar, para obter, para conseguir. Não mudou muito o ser humano, continua sendo o mesmo. Se não compreender o que está sendo falado, nós temos um problema sério. Aí ele continua falando, Miqueias, os sacerdotes ensinam por interesse. Os seus profetas adivinham por dinheiro, por lucro, para quem paga eles, como os sacerdotes. Lembra que nós falamos de Balaão? A mesma coisa, não muda muito. E a suprema ousadia é que dizem que Deus está no meio deles. E ainda mais, que Deus os protege e nenhum mal vai sobrevir sobre eles. Parece que não mudou muito, desde Israel e agora com a igreja. Isso torna Deus cúmplice da injustiça, atribuindo, inclusive, o mal produzido por eles como que se Deus fosse conivente disso. E o povo sofre por isso. E sofre por causa disso. Mas não é só isso. Você pega outros profetas, Oséias, por exemplo. Você olha para lá e fala assim, absurdo. Você acha que Deus vai mandar um profeta casar com uma mulher prostituta, ter filhos com uma prostituta? E por que ele mandou fazer isso? Para poder mostrar o seu amor para aquele povo. Eles não estavam entendendo o amor de Deus.
Eles estavam sofrendo as consequências desses maiores que deveriam entender o juízo, que vão ter que prestar conta. Eles não estavam entendendo. Tiago diz, no capítulo 3, nem todos sereis mestres, porque maior juízo terão sobre vós. E Oséias, ele manda casar com uma prostituta, ter filhos com a prostituta, para revelar o quê? O amor dele para com Israel, para sua esposa. E olha que coisa incrível. Casado com uma mulher que trai, que adultera, que não ama, que vai embora, ele vai atrás, busca, resgata, restaura, mostrando como Deus faz com o seu povo. É isso que ele está se referindo. E mais ainda, Miqueias 6,8 diz assim, o Senhor declarou o que é bom e o que ele pede do homem, senão que pratiques a justiça. Está vendo? Israel deixou de praticar a justiça. A igreja está também sem praticar a justiça. Depois fala assim, e o amor, a misericórdia, e ande humildemente em comunhão com Deus. Eu gostaria que você abrisse Jeremias. Vou pegar um outro profeta aqui, não dá para pegar todos os profetas, mas todos estão falando a mesma coisa, porque o Espírito de Cristo é o Espírito da profecia. Então, Cristo já está revelado em todo o sentido da história. E nós precisamos entender ele até o final, porque ele é a essência da criação, da sustentação da criação, porque nele, presta atenção, o sangue de Cristo já era conhecido antes da fundação do mundo para poder permanecer o homem, mesmo pecador, na presença de Deus. E Deus buscando restaurar esse homem. E agora nós vamos abrir Jeremias. Eu vou pedir para vocês abrirem no capítulo 7. Eu vou ler alguns versículos apenas de Jeremias. É aquele que chama o profeta chorão, que se lamenta. Capítulo 7, eu vou pedir para a gente ver apenas alguns versículos por causa do tempo. Ele diz o seguinte. Capítulo 7, a partir do versículo 8. Ele fala assim. Eis que vos confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveito. Que é isto? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal, e andais após outros deuses que não conheceis. Então, um dos problemas do sofrimento é a falta do conhecimento de Deus. Mesmo convivendo num templo e falando de Deus, não conhece Deus. Veja, Jó conhecia, não, só sabia de Deus. E se auto-justificava, até que Deus fê-lo entender o conhecimento de Deus, e a partir daí ele transformou a sua forma de pensar. E fala o versículo 10. E depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa, que era o templo que Israel se reunia, que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos. Quantos hoje estão falando, estamos salvos, mas vivem uma vida desregrada? Sim, só para continuardes a praticar essas abominações que ele fala, tudo anteriormente. Por causa do tempo, eu quero que vocês vão lá para o versículo 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isso lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, isto é, ouça o que eu estou falando, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando a respeito da importância das pessoas ouvirem. E aí mais. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno. Então, existe um caminho a que nós temos que ir. E esse caminho é Cristo. A direção é santa. E o sentido é de propósito segundo a vontade de Deus, como nós já vimos. E o que ele fala? Para que vos vá bem e que vocês não sofram. E se sofrerem, é porque vocês estão sofrendo de uma forma digna por aquilo que vocês fazem, praticando o bem. E não de uma forma útil, porque nada mais útil é ser inútil, para ser usado como Satanás.
Deus usa até Satanás para fazer com que haja uma ação na vida do próprio Jó. Então ele usa vasos de honra, que são aqueles que se entregam para serem purificados, santificados. Mas para aqueles que não fazem isso, ele também vai usar esses vasos da mesma maneira, para neles ter o quê? A sua glória revelada. Então, enquanto um expressa a glória, o outro brilha a glória em função daquilo que eles não quiseram fazer. Então a gente percebe que ele está falando que a misericórdia Deus quer e não sacrifício. Então falou, para que? Junta os vossos sacrifícios. Para que tudo isso? E ele continua falando. Mas não deram, versículo 24 de Miqueias 7, mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos. E na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para diante. Aquilo que eu estou falando, tem gente que está em Cristo, que é o caminho, a direção pode ser até procurando a santidade, mas no meio do caminho ele se desvia, e o sentido dele agora é o contrário, em lugar dele ir em direção cada vez mais para crescer e ter a comunhão com Deus, ele volta para o princípio da salvação e vive a sua vida num sentido contrário. Andam, como ele diz aqui, para trás. É isso que eu estou querendo trabalhar para mostrar que, embora Deus avisou Israel, Deus está avisando como a igreja tem que ser, ela não está ouvindo. Depois ele fala, por que a gente sofre? E ele disse, naquele dia, muitos vão me dizer, Senhor, Senhor. Eu vou dizer para eles, eu não vos conheço. Ah, mas nós fizemos em teu nome, profetizamos em teu nome, expulsamos demônio em teu nome. Você falou, não vos conheço, os que praticam a iniquidade e não a equidade de uma transformação de vida. E aqui a gente vai percebendo que existe o terceiro item. E qual o terceiro item? Servir ao Senhor desse mundo. E a gente percebe que o sistema econômico, financeiro, comercial, os aproveitadores financeiros não se contenta com as vestes externas das pessoas. Eles querem as roupas íntimas das pessoas. Tratos simples como inimigos. Reduzem mulheres e crianças à escravidão. Cobram juros insuportáveis. Será que a gente está vendo isso hoje, como tinha no passado? Os que perdem os seus bens para pagarem as suas dívidas. Não quer nem saber. O que importa é que eles façam os outros sofrerem. Porque, na realidade, eles não compreenderam. Não só disfarçam isso, o mal que fazem ao seu próximo, mas também apresentam esse mal como bem. Por serem ricos, prósperos financeiramente, mas eles não são ricos para com Deus, porque eles servem ao Deus desse mundo, o dinheiro, mamon, riquezas. Então eles são prósperos financeiramente, é dinheiro, rico, riquíssimos. Por isso que Jesus, quando encontrava com o rico, ele falava, você quer ser próspero e você quer ser rico para com Deus? Não se apegue a essas coisas que você está apegada. Um construiu um celeiro maior para pôr dentro do celeiro e falar, alma, coma, farta. Ele falou, hoje te pede a tua alma. O que você dá em troca da tua alma? Você não é um ser próspero. Você é apenas próspero financeiramente, cheio de sementes. E sementes que você põe nesse celeiro, que leva a tua alma hoje, o que você fará? Você não foi próspero e nem rico para com Deus. É isso que ele está falando. Não gerou bênçãos. Então, nós vamos entendendo o que Jesus está falando. Embora Deus se revela a Israel, e Jesus se revela para a sua igreja, como nós já vimos, e diz, Deus dizia como Israel tinha que ser, e Jesus diz como a igreja tem que ser. E as pessoas vão vivendo como bem acham que devem viver. Não, nós temos um estilo de vida que Jesus veio trazer. Se Jesus tivesse aparecido, cada um poderia viver do jeito que bem entendesse. Por isso que ele fala a importância de ter uma íntima comunhão. Então, a fé é um princípio da salvação, ela fundamenta no amor de Deus. É evidente na graça revelada em Cristo Jesus. E ela tem um propósito da comunhão com o Pai e com o próximo, relacionado nessa comunhão.
Então, o que a gente percebe muito hoje no nosso meio? Quer seja para com Deus, quer seja para com o nosso próximo, a gente percebe ainda que tem reminiscências do pecado, porque nós vamos encontrar muita admiração contemplativa em todos os sentidos, tanto para com Deus, como para com o nosso próximo, o nosso irmão, e pouca responsabilidade para com Deus e para com o nosso próximo. Isto é, não tem gente respondendo, responsivo à graça e o amor recebidos de Deus. Há muita conveniência. É conveniente para mim isso, é conveniente para mim ir a uma igreja, é conveniente para mim ter um Deus, é conveniente para mim ter uma denominação religiosa, ter um ismo, como nós já falamos. E pouco compromisso. Por quê? É bom não ter muito compromisso, não. Não me comprometa com esses negócios. Há muita lealdade. O que é lealdade? Devoção, crença, é muita lealdade. E pouca fidelidade. O que é fidelidade? Adoração e fé. Veja, o diabo, ele não quer devotos. Ele fala, se você me adorar, ele falou isso para Jesus. Ele falou, não quero que você faça uma devoção a mim, não, quero que você me adore. Em espírito e em verdade. É o que Deus pede. O diabo também pede isso. Ele não quer devoto, mas ele faz com que muita gente se torne devoto, porque não entende e nem conhece Deus. O que acontece com o ser humano? O ser humano, ávido pelo poder, por interesse pessoal, por um contexto de direitos e méritos e privilégios, ele reconhece, e Jesus veio revelar esse Deus, diferente de todos os deuses das religiões. Então, caiu novamente, nós vamos voltar. Então, nós vamos ver que há muita conveniência, interesses das pessoas, mas não compromisso de fidelidade. Então, há muita lealdade, devoção e crença, e pouca fidelidade, adoração, fé. Muita ingratidão e pouco amor ágape, desinteressado, mas sempre amor interessado. Então, há sempre um processo de relacionamento. Eles não querem compromisso com Deus. E nem responder esse amor de Deus, expressando Deus através de cada um que aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, o que a gente vai percebendo? Vai percebendo que essa adoração, essa fé que deve ser expressa para Deus, muitas vezes acaba sendo desvirtuada. E ela acaba se tornando um devoto de uma religião, de uma denominação, e na realidade fica longe da santidade e do propósito de Deus no sentido que dá sentido à vida. Assim, o cristão, não querendo sofrer a comunhão do amor ágape, porque o amor ágape tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, você vai percebendo que esse tudo sofre, mas ele sofre com dignidade. Por quê? Você vai encontrar muita gente querendo mudar outros para seus benefícios próprios, seu interesse próprio, e faz o outro sofrer. Por outro lado, negando a si mesmo, o cristão, e expirando na sua cruz, inspira com a sua vida o outro, que é o seu próximo, para ajudá-lo a alcançar um contexto de vida que o liberta. Jesus conta uma parábola e diz, um pai tinha 2 filhos. Então a gente percebe que ambos os filhos tinham uma característica, eles admiravam o pai e desejavam a prosperidade do pai, mas não eram nem prósperos e nem expressavam a comunhão com o pai, os dois, e também não tinha esse amor para com o pai. Um pensou em si mesmo, pediu seus direitos e bens e foi embora para viver longe do pai. O outro permaneceu com o pai, mas sempre que voltava do mundo, ele não conversava com o pai, nem se alegrava com o pai, ele ia conversar com um servo, com um empregado do pai. Então nós percebemos que o mais novo, ele exige o que lhe cabe por direito e esbanja a sua vida no mundo. Volta arrependido. É típico de um ser afastado de Deus, que viu que a vida não deu certo, ele volta para Deus e fala, eu vou voltar para a casa do meu pai, Deus pode me tratar como servo, mas é importante que haja comida, bebida, que haja um conforto, que haja o contexto de desfrutar as coisas de Deus, eu vou para lá e vou resolver minha vida. Porque aqui, do jeito que eu estou sofrendo muito nesse mundo.
O outro que ficou com o pai, critica o pai quanto ao seu suposto direito negado por não alegrá-lo, o pai, para o pai não dar uma atenção especial para dar um cabritinho para ele se alegrar com os amigos. Mas você nunca vê ele falando que ele queria um cabritinho para se alegrar com o pai. Quando ele volta do mundo, ele pergunta para o servo que estava acontecendo uma festa na casa do pai. Ele, na realidade, ele não perguntou para o pai. Veja que ele também não tinha comunhão. Nenhum dos dois tinha comunhão. Então a gente vê que esse é o contexto da religião. Quer aquele que está voltando, quer aquele que está na casa do pai religioso, os dois não estão querendo nada da comunhão com Deus. Eles querem apenas a prosperidade de Deus e gozar dos seus privilégios. Então, veja, o mais velho, ele queria ser reconhecido. Ué, eu fiquei na casa do pai. O pai tinha que fazer alguma coisa por mim. Olha, eu fui útil. Aí o pai acho que devia falar assim, não, você é meu filho e tudo que é meu é teu. Você é digno. Foi o que nós vimos aqui. O que nós lemos em Romanos? Ele deixa muito claro. Ele fala que nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Então, o que ele está falando? Que tudo que é de Deus pertence a nós. Mas nós, não entendendo isso, a gente vê que o filho mais velho queria ser reconhecido, admirado por ter ficado com o pai, mas não expressava a essência do pai. Frustrado com o amor do pai para com aquele filho que esbanjou a sua vida, vai embora. E é assim que termina o contexto dessa parábola que Jesus contou. Ele vai embora. E não quer ter ouvido para ouvir o pai, reconciliar a comunhão com o pai e com o irmão. Então ele prefere ficar longe do irmão do que estar com o irmão, porque ele, na realidade, ele está questionando, está se rebelando contra o pai. Semelhante, a gente vai perceber que é o homem com relação que tem essa mente de servo, igual que esses dois tinham, que todo religioso acaba tendo com o passar do tempo, com raras exceções, que eles passam a entender o verdadeiro sentido do pai e passa a expressar e conhecer Deus por dentro, porque a religião revela um Deus de poder por fora. Se Deus é todo poderoso, onisciente, onipotente, por que não acabou com o mal? Aí ele começa a questionar Deus. Por que ele não faz isso com o outro, mas só faz comigo? E assim ele vai se questionando e as pessoas vão sofrendo. Porque não conhecendo Deus e apenas reconhecendo Deus, tem esse problema. Porque eles têm a imagem e semelhança adâmica caída, e em Cristo Jesus precisamos restabelecer a imagem e semelhança que Jesus, o Filho de Deus, está restaurando para voltar ao que Deus queria lá no princípio, lá no Gênesis, para expressar a divindade e a paternidade de Deus. Então, quero fazer uma afirmação final aqui para ir encerrando. Desfrutar dos benefícios de Deus, mesmo que você considere Ele como Pai, sem ter comunhão com Ele, com Deus, é desrespeito e é ingratidão. Essa é a razão do homem material, natural, ter esse relacionamento, não só com Deus, mas também com o seu próximo. Item 1 e o 2. Item 1, que eu falei a respeito da condição interior do homem. Ele continua um velho homem, tentando viver uma nova vida ainda com o velho homem. Então não se põe vinho novo em odre velho. Tem que pôr num odre novo, nascer de novo e pôr um vinho novo, vida, que é o que Jesus trouxe, graça. E aí, o que é mais interessante, eles também, comunhão com Deus e com o próximo, eles não têm. Então, eles não têm relacionamento, eles não têm comunhão com Deus, porque eles só se relacionam e também se relacionam com o próximo da mesma maneira. Não tem comunhão também com o próximo, porque é o segundo item. Porque o primeiro item ainda afetado não consegue conviver com o mais velho, com o mais novo, viver no mesmo lugar. Isso expressa muito admiração, interesse e pouco respeito, tanto para com Deus como para com o irmão, com o próximo. Então, admirar por amor interesseiro e não respeitar por amor desinteressado é puro relacionamento. Está cheio disso na humanidade. Está cheio disso na religião, está cheio disso na sociedade. Então é muito importante nós entendermos que pode durar até um bom tempo esse relacionamento religioso da religião com esse devoto, crente e não um justo que pratica a justiça. Porque não vai eternizar isso pela falta da comunhão. Então veja bem, quando um casal se une, o homem e a mulher se unem, eles têm
um contexto de fidelidade, eles dão uma palavra de um para com o outro, e também de uma aliança, de compromisso, fazem uma aliança. A partir daquele momento, são os dois uma só carne. O mesmo acontece quando nós fazemos a união mística nossa com Cristo. A gente faz uma fidelidade, tu és o meu Senhor, e a partir daí eu me torno submisso a essa condição do senhorio dele e vivo de uma forma interdependente, aliançada no seu sangue, para formar agora uma família da fé. E é claro, tudo isso é para a gente viver um contexto familiar. E ainda mais, não é para ter uma opinião sobre aquele com que a gente se uniu, mas é para ter uma direção e um sentido para fazer a vontade do que o Pai quer. É um propósito. Semelhantemente, na comunhão que nós temos do amor ágape com Deus, é para conhecê-lo e não reconhecê-lo interesseiramente, como muitos casam para viver assim. Muitas vezes se unem com Deus, mas interesseiramente. E depois não dá certo, como num casamento convencional. Só que essa união mística do corpo de Cristo é espiritual. E nós nos unimos pela fé espiritualmente para nós conhecermos Deus e crescemos num propósito de potencializar com a nossa vida a presença dele aonde nós estivermos. Então, nós não vamos procurar em Deus uma opinião para saber que jeito que Deus é e o que Deus poderia fazer, modificar ou não. Então, todos sofremos, quer nós que temos comunhão com Deus, quer aqueles que não têm comunhão com Deus. Então, qual é a diferença? Qualquer que seja o sofrimento, se não tiver virtude para dar sentido, veja que eu vou acabar afirmando, e propósito à sua vida, à minha vida, é apenas relacionamento, não é comunhão, em nenhum sentido. Quem tem comunhão tem esperança, vimos isso, porque espera que tudo se transforma. Tem certeza e convicção das promessas que o Espírito Santo faz à sua igreja. Veja, cada igreja que nós lemos terminava dizendo: ouça que o Espírito Santo diz às igrejas. E ele vai fazer uma promessa para todos os vencedores. Então somos mais que vencedores se nós entendermos esse sentido. E temos a esperança que na vinda de Jesus, tudo isso vai consubstanciar. E aí, a partir daí, nós vamos ter uma revelação plena de glória. E é isso que ele fala. Aí haverá exatamente o sentido dos dignos e dos úteis. Por isso que ele falou, quando você fizer todas as coisas certinha, considere-se um servo inútil. Nada mais inútil é ser útil para fazer um serviço, mas não fazer um trabalho. Guarda isso que nós já colocamos a respeito, eu não quero voltar sobre tal. Mas naquele dia, na Anastasis, já falamos isso, final, na ressurreição dos mortos que morreram em Cristo, que é a primeira ressurreição, nós vamos também ter junto o arrebatamento da sua igreja, dos vivos que estiverem vivos esperando por ele. Depois disso, haverá a ressurreição chamada dos mortos. Depois que houver o julgamento do falso profeta, houver o julgamento do anticristo, que nós já falamos a vez passada, e aí nós vamos encontrar o Senhor nos ares, estar com os senhores nos ares, e nós precisamos entender, se alguém um dia questionar, mas esse sofrimento é para melhor de você. Isso é absurdo. Deus não dá sofrimento para ninguém, querido. Veja o Salmo 121, ele diz assim: de Deus vem o nosso socorro. Deus sabe de onde provém o sofrimento. Já falamos quais são as 3 causas básicas. Então, nós percebemos que não é de Deus que provém o problema do sofrimento. Ele viu onde tinha, ele avisa. Mas o homem, não querendo ouvir, é que nem uma criança que o pai fala, não faça isso que vai acontecer, e acontece. E a criança fala, tá vendo? Meu pai me castigou. O pai falou e aconteceu. Eu paguei o preço. Você não pagou o preço. O pai paga o preço antecipadamente, sabendo o que pode acontecer. Ele já sofre antecipado, por amor. Mas o outro não faz por amor desinteressado. Ele faz por amor com interesse, para ele não sofrer. Esse é o grande problema que nós estamos falando. Então, de Deus não vem sofrimento algum. E se alguém falar isso, descarta. Deus não dá sofrimento para ninguém, nem para melhorar alguém e nem para piorar alguém.
O sofrimento vai acontecer na vida, tanto bem como mal vai acontecer, porque nós vivemos numa condição onde o mal impera. Então vai acontecer. E nós somos mais que vencedores, e por isso nós vamos vencer. Porque de Deus vem o quê? Vem a cura, vem a libertação, vem a regeneração, vem o quê? A ressurreição, vem a remoção do pecado, vem a graça, vem a misericórdia, vem tudo, vem o perdão. Então a gente pergunta assim, o que vem primeiro? O perdão ou o arrependimento? Todo mundo fala, você tem que arrepender para receber perdão. Não, Deus deu o perdão para você arrepender com segurança. Aí você pergunta uma pessoa, quem vem primeiro, o alimento ou a fome? A fome. Não, é o alimento. Deus deu as plantas e disse, uma não. Então ele já deu a decisão de uma não. E as demais, ele falou, pode comer. Porque não tem problema, o problema não é comer. É desobedecer o que ele está falando. Então a gente desobedecendo sofre, veja a palavra, a consequência. E sofrendo a consequência a gente quer achar um culpado. E faz que nem Adão, culpa a Eva. A Eva culpa a serpente. A serpente olha para trás e fala, não tem quem culpar, eu vou assumir. E não foi ela, porque ela também é consequência de um processo que Deus já tinha visto antes e avisou a todos, para não fazer comércio. Mas as pessoas vão entrando por esse contexto, alterando o seu coração, dureza, vai resguardando os problemas, fica lá dentro a mágoa, rancor, cólera, ódio, ira, vai ficando e vai expressando isso nesse mundo paralelo. Isso vai ficando o quê? Um contexto de sofrimento. Aí a pessoa, tá vendo? Tem que entender o seguinte, existem os que sofrem praticando o bem, porque vão receber o quê? Galardão. Existem os que sofrem praticando o mal, vão receber o quê? Condenação. Mas Deus é cheio de amor, Deus não condena. Então quer dizer o seguinte, que o lago de fogo, as trevas exteriores, está lá no Apocalipse, capítulo 20, deixa muito claro, é o símbolo do lugar para o lugar que nós chamamos mais inútil que pode ser. Porque você não estando em comunhão com Deus, você vai continuar sendo um cara útil num lugar que é totalmente inútil. Não tem luz. É trevas, trevas exteriores. Isso é o lugar onde que até o inferno vai ser lançado. Então, os inúteis serão colocados aonde? Nas trevas exteriores. Mas os dignos, que fizeram com que expressassem através da sua vida o amor de Deus, vão ir para esse lugar de luz, onde que ele diz. Por isso, ainda que a vida existencial, nessa vida existencial, aquele útil cumpra um propósito até religioso, ele, se não tiver o seu nome escrito no livro da vida, diz o Apocalipse 20:15, ele será lançado nesse lugar inútil. Pega esse inútil e lança nas trevas exteriores, amarra-o de pé e mão e lança nas trevas exteriores. Porque nada mais inútil do que é simplesmente ser útil. Satanás, guarda isso lá em Jó 1 e 2, ele usa e fala, Deus se relaciona com o mal e fala para Satanás, você viu meu servo Jó? Eu preciso de um servicinho sujo e só você pode fazer servicinho sujo. Então ele usa os vasos e permite que os vasos, como um faraó da vida, sejam usados. Para quê? Para revelar a sua glória através dele. Porque eles não querem, com a dureza do coração, entregar para Deus e fazer o propósito de Deus em Cristo Jesus. Então, cumpre-se um papel útil e não digno aqui. Consequentemente, a existência desses vai continuar por toda a vida uma existência eterna inútil, fora da luz. E isso é que é chamado o quê? Inferno. O que é inferno? A ausência de Deus, a ausência de luz, a ausência de amor, a ausência de um trabalho, porque quer prestar um serviço por um interesse próprio. É isso. E aqueles que estão em comunhão com Deus, eles vão estar na primeira ressurreição, estarão em comunhão com Deus e vão ser preenchidos por Deus. Que Deus será todos, tudo em todos. E todos vão estar na glória com Deus e para a glória de Deus num lugar só. E fora estarão as trevas exteriores que Deus não fez. Porque na criação ele falou que no abismo já existiam as trevas. Quando ele disse, eu formo a luz, haja luz.
eu crio as trevas. Então as trevas não foram formadas. Na realidade, elas passaram a existir. Então, quando ele dá forma na luz, ele cria as trevas. Ele faz o bem, ele gera o mal. Porque, na realidade, há um contexto antagônico que nós precisamos entender. Deus não dá sofrimento e nem faz as pessoas sofrerem. Os homens acabam, por livre e espontânea vontade, escolhendo o caminho do sofrimento e não tomando a decisão que Deus disse para elas tomarem, para não sofrerem. E assim eu quero terminar hoje essa reflexão sobre o sofrimento. Sofrimento não vem de Deus, não provém de Deus. Deus, na realidade, viu onde estava e nos avisou para nós não sofrermos. Como um pai ama um filho, ele avisa, cuidado, filho. Ali é problema. Ele só avisa, mas ele não impede. Tem pai que, além de avisar e o filho sofrer, ainda bate no filho. Deus não faz isso, eu vou repetir. Deus fala onde você está. Segundo, ele fala, quem te falou para você me desobedecer e fazer isso? Ele não vai judiar nada. E depois ele fala, quais são as consequências? Então, você vai ter que arcar com as consequências. Porque nós vamos voltar para Deus e vamos ter que prestar conta com o que nós fizemos com esse corpo, com essa vida. Porque até essa vida pertence a Deus. Dizendo para ele, se nós fizermos um bom uso para a honra e glória de Deus, a imagem e semelhança, ou se nós simplesmente usamos para o nosso bel prazer. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos continuar crescendo, estudando e vendo alguns pontos que são fundamentais do que Deus diz, do que Jesus fala e que Ele cumprirá. Não se engane, como diz Paulo, não engane a minha igreja, porque Jesus virá e dará a cada um segundo a obra que cada um o fez. Amém. Por esse conhecimento que nós pudemos adquirir através desse estudo, dessa palavra. Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Porque quanto mais nós crescermos no conhecimento, menos e na graça, menos nós vamos errar, menos nós vamos sofrer e mais nós vamos tomar decisões acertadas e viver plenamente na nossa vida. Por isso, glória a Deus. Amém. Porque nós temos a oportunidade a cada domingo aqui de manhã de estarmos aprendendo mais, crescendo no conhecimento de Deus. Então, nós vamos estar orando agora e fazendo a nossa oração final para estarmos iniciando esta semana. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esta palavra maravilhosa, porque o Senhor esclarece as nossas mentes e o Senhor quer nos ensinar para que nós não soframos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos segura no colo, o Senhor nos acalenta e o Senhor também nos dá o alimento. Sim, e que cada um de nós possamos estar crescendo no Senhor nosso Deus e em Jesus Cristo, seu Filho amado, tendo comunhão com o Espírito Santo. Amém. Ó Deus, eu quero colocar nessa hora a oração de cada irmão que está agora fazendo a Deus. Cada um tem uma necessidade, cada um tem um pedido, cada um tem um agradecimento. Amém. Ouve, Senhor, a oração de cada um. Amém. E responde, Senhor, segundo a sua vontade, que é soberana. Amém. E nós sabemos que a sua vontade é o melhor para cada um de nós. Amém. Ouve, Senhor, a oração de cada um. Sim. E ouve a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós iniciamos esta semana. E tomamos posse. Para nossas vidas. Para nossas famílias. Para nossos trabalhos. De uma semana de bênçãos. Uma semana de vitórias. Sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós.
nós. Rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo